noite para mais uma live aula, live express, rápida, objetiva, mas com muito conteúdo aqui para vocês. E hoje eu trago um tema muito pertinente aqui, ó, como construímos os nossos padrões de comportamento. Então eu vou colocar aqui o tema, tá? E vou fixar. Como construímos os nossos padrões de comportamentos. Eu acho que apareceu o Choma aqui, mas vocês vão saber que é como, tá? Muito bem, oi Darlinha, sejam bem-vindos. Vamos encaminhar aqui o convite pra galera participar. E deixa eu mandar aqui, eu vou mandando o convite aqui pra turma. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que essa live aqui vai fazer uma grande diferença aí para a tua vida. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Muito bem-vindos para mais uma live. Hoje eu vim falar de um tema que eu acho fundamental, que são os nossos padrões de comportamento e como os nossos padrões de comportamentos, eles afetam nos nossos resultados. Então, quando eu convivo com uma pessoa que tem um determinado padrão de comportamento, algo, tá? Pode despertar em mim, certo? Ou quando eu tenho um determinado padrão de comportamento, algo pode ser, despertado aqui no ambiente. Mas eu quero que você pegue aqui um papel e uma caneta para você trazer aqui qual o comportamento que mais vem afetando os seus resultados. Eu te pergunto isso para a gente poder fazer essa live aula aqui, essa live express juntos, para você começar a se conhecer melhor, ok? Então vamos lá. Um comportamento, ele tem uma estrutura, como se fosse um iceberg. Só que quando você vê um determinado comportamento, seja seu, de uma pessoa que você convive, você só vai conseguir enxergar a estrutura da superfície desse comportamento. E todo comportamento, ele não foi aprendido aqui na fase adulta, ele foi aprendido lá na infância. E geralmente os nossos comportamentos, eles são aprendidos baseado em traumas que nós vivemos lá na nossa infância. Como assim, Ale? Eu não me lembro de traumas que eu vivi, né? O trauma, gente, não necessariamente é um acidente, é um abuso, é uma violência física. Um trauma pode estar em pequenas coisas ali. Vou trazer até um exemplo de uma cliente minha. Na infância, ela começou a trabalhar ali adolescente, né? E ela ganhava o dinheirinho dela. E o que acontecia? Ela guardava o dinheiro dela lá nas coisas dela no guarda-roupa, e a irmã dela ia lá e roubava o dinheiro dela. Isso pode se intitular ali um trauma na infância, Alessandra? Com certeza. Porque ela foi abusada ali, ela foi enganada ali, né? Então isso pode ser intitulado como um trauma, tá? Então, trauma são pequenos momentos, histórias na minha vida onde eu fui lesada, eu fui prejudicada e isso me gerou um aprendizado no meu comportamento, né? E hoje eu trago aqui uma análise pra gente fazer juntos aqui. Ah, Lê, mas eu não entendo o que você não entende, eu não pesquiso o que você pesquisa, eu não trabalho o que você trabalha, como é que eu vou me analisar? Mas eu quero que você traga o seu comportamento e eu vou trazer esse comportamento pra gente poder analisar junto e você perceber como que isso reflete em você.
em quem é você. Então essa minha cliente, ela chegou até a mim com uma depressão muito forte. Só que essa depressão, ela não vem de agora. Essa depressão, ela vem lá quando ela tinha 34 anos. Quantos anos tem essa moça, Alessandra, hoje? Hoje ela tem 34 anos. Então ela convive com uma depressão desde os 14 anos de idade. E lá, com 14 anos de idade, essa depressão veio tão forte que ela tentou até um suicídio na época. Graças a Deus, foi acolhido, foi encaminhado para um psiquiatra, fez terapia durante muitos anos, mas a depressão vira e mexe, aparece. Só que dessa vez a depressão apareceu com uma cerejinha no bolo. Ela virou uma pessoa alcoólatra. Mesmo não assumindo que ela está mergulhada no alcoolismo, ela é alcoólatra. E o que é um alcoólatra? Alessandra, alcoólatra é um comportamento ou é uma identidade, né? O alcoólatra, ele se transforma, ele é um comportamento que eu bebo demasiadamente, é um comportamento, certo? Só que quando eu viro alcoólatra, ele vai para um nível de identidade, tá? Mas, por enquanto, assim, ela não virou aquela alcoólatra, ela está só com o comportamento de um alcoólatra, porque ela bebe quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. E se ela não, assim, se policiar, ela bebe de segunda a segunda. Então, isso quer dizer que ela tem o quê? Um comportamento de um alcoólatra. Mas a depressão é o comportamento que vem acompanhando ela desde os 14 anos de idade. E quando essa moça chegou até a mim, né, ela me trouxe esse padrão de comportamento e tudo mais, e ela estava buscando em outras terapias alternativas a cura e a mudança disso. E aí nós identificamos dentro desse padrão de comportamento um trauma lá do passado. Então ela sofreu um abuso aos 12 anos de idade. E nesse abuso, o que aconteceu ali? Ela foi contar para a mãe, para a família, e todos da família ficaram contra ela. A partir daí, começou a ser instaurado ali um padrão de comportamento. O que é um comportamento, gente? É uma atitude, uma ação. Ela se viu ali totalmente desprotegida, ela se viu ali totalmente abandonada, rejeitada pela família, porque ninguém acreditou nela, né? E aí, o que aconteceu? Ela começou a adoecer psiquicamente até trazer esse quadro depressivo, forte, intenso. E aí ela começou a carregar esse comportamento para o resto da vida. O que aconteceu com ela, Lê? Ela não cresceu. Ela não foi para a identidade dela de mulher adulta, porque esse comportamento depressivo colocou ela num papel o quê? Qual postura? Né? Ela assumiu a postura da coitadinha, da vítima, e com o passar do tempo isso foi se tornando uma bengala para ela. E essa bengala, ela veio recheada de sentimentos como medo, insegurança, raiva, tristeza, melancolia. E isso foi adoecendo mais ainda ela, onde ela ia experimentando sentimentos sobre sentimentos, entende? Eu me sinto insegura, Alessandra, e me sinto ao mesmo tempo com medo de enfrentar a vida. Porque se eu for enfrentar a vida, Alessandra, aí vem o quê? Veio a crença. Olha, tudo enraizado aqui no comportamento, entendeu? E a crença dela era o quê? Por que eu vou lutar pela minha vida? Por que eu vou correr atrás dos meus sonhos? Tendo em vista que ninguém estendeu a mão pra mim, as pessoas vão me criticar, vão me julgar. Então eu prefiro me colocar nessa postura da coitadinha, da vítima, porque aí as pessoas fazem por mim, as pessoas ficam com pena de mim, as pessoas começam a fazer por mim e eu fico presa a isso. Só que, olha só que interessante, quando ela faz esse movimento e ela acredita que ela não dá conta de fazer nada, que ela não faz nada, enfim, que ela é um fracasso, o que ela começa a fazer? Ela começa a se perder mais ainda dela, porque ali com 14 anos ela se perdeu dela, totalmente, né? E aí, eis que ela aprende a beber. E quando ela aprende a beber, ela começa a conhecer uma identidade muito interessante, porque quando ela bebe, ela começa a ficar comunicativa, ela tem assuntos para tudo e as pessoas ficam ali em volta dela porque querem, puxa, ela fica muito divertida, ela fica muito diferente. E, Alessandra, essa é a identidade que eu gostaria de ter.
quando eu bebo. Então por isso que eu bebo. Eu bebo porque eu me socializo bem, eu converso bem, eu interajo com todo mundo. E quando eu não bebo, eu fico uma pessoa estranha, fechada, cabisbaixa. Entende? Eu fico presa a um personagem que eu criei lá no passado, da pobre coitadinha, vítima, que não conseguiu superar um trauma da infância e assumir as rédeas da minha vida. Eu fiquei presa no passado. E aí nada na minha vida vai pra frente. Eu me caso com um homem que simplesmente começa a me dominar e a mandar em mim e a querer fazer tudo. Ele que marca médico, ele que faz as compras de casa, ele que determina onde eu vou, deixo de ir. Eu fiquei refém a ele. Mas isso pra mim é confortável também, porque de alguma forma se eu for terminar esse casamento e tocar minha vida, eu vou ter que ir pro papel de adulta. E eu não quero ir pro papel de adulta, porque esse papel da coitadinha, da rejeitada, é melhor pra mim. Eu fico mais confortável com isso. Olha que interessante essa história. E o que um comportamento ele pode, de alguma forma, resultar ali em consequências drásticas ali na vida dessa pessoa. Então, se você for pegar numa linha do tempo, dos 14 anos aos 34 anos, o que essa pessoa conseguiu viver? O que essa pessoa conseguiu, de alguma forma ali, fazer de diferente para a vida dela? Ela ficou empurrando a vida com a barriga. E quando ela foi entrar em contato com os sentimentos mais profundos dela, ela não quis mergulhar. Ela só trabalhou a casca, a superfície. E a casca, a superfície, é apenas o comportamento. Então eu viro expert no meu comportamento, porque eu me comporto assim, mas eu não trabalho a estrutura profunda do iceberg. Sabe aquelas pessoas que têm um discurso pronto? Falam assim, eu quero mudar, Lê. Eu quero mudar agora, olha, já contratei um personal trainer, fui na nutricionista, passei aí na missa, né? Eu tô vendo aí com qual frequência eu vou tentar ir, ou seja, vai buscar a espiritualidade ali, a religiosidade é lá dentro da igreja e essa pessoa mal sabe que isso está dentro dele, né? Mas para ele acessar essa espiritualidade, ele tem que estar totalmente em contato com ele mesmo, né? Ou ela mesma. Então, as pessoas têm um script para mudança. As pessoas têm um script para falar assim, olha, esse é o meu comportamento. Mas elas não conseguem ir para o como mudar isso. Porque no como, gente, vai doer. As nossas mudanças de comportamento, para elas atingirem um nível de profundidade, elas precisam ser desconstruídas aqui, ó. É como se eu mergulhasse aqui nesse iceberg e começasse ali a entrar em contato com coisas que eu joguei para debaixo do tapete e que eu não queria ver, eu não queria acessar. Então, muita cautela, gente. Um comportamento ele não é apenas um comportamento. Existe uma estrutura. E dentro dessa estrutura existem traumas. Existem histórias do passado. E se eu não superar um trauma, consequentemente isso vai afetar os meus resultados e os meus comportamentos. Como assim, Ale? Eu começo a ter um comportamento infantil imaturo? Ou eu começo a assumir um comportamento de ser a mãe do mundo, de querer cuidar de todo mundo e esqueço da minha vida? Eu esqueço de focar nos meus negócios, eu esqueço de focar na minha história. Eu preciso vencer na vida, Ale, mas eu não consigo vencer porque eu sempre estou apagando fogo de alguém, eu estou sempre olhando para alguém, eu estou sempre fazendo a caridade para alguém e estou esquecendo de quem? Da pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Porque eu só olho para a casca, eu não olho para a estrutura da casca. E aí que tá o grande problema. Eu não posso olhar ali para a casca da laranja. O que tem ali dentro da casca da laranja? É uma laranja que tem caldo? É uma laranja que está seca? É uma laranja azeda, doce? O que tem ali dentro dessa estrutura dessa laranja? O que tem dentro dessa casca? O que me impede de entrar em contato com o conteúdo dessa casca? O que aconteceria se eu começasse a fazer esse movimento de entrar em contato com essas partes que, para mim, me dói? Eu prefiro mostrar a minha casca para as pessoas.
e não a estrutura profunda dessa casca. Mas se eu consigo acessar essa estrutura profunda e saio desses papéis, dessas identidades que eu acabei formando ao longo da minha vida, esses personagens, que são personagens fake, tá? Não são você. Necessariamente não são você. Essa moça que ama essa identidade, quando ela bebe, ela traz essa mulher comunicativa, ela está a um passo de entrar de fato no alcoolismo e trazer a bebida alcoólica para o nível de identidade, quem ela é. Porque quando eu bebo, eu trago a identidade que eu sempre sonhei. Quando eu uso cocaína, Alessandra, eu me sinto tão poderoso, tão poderosa, que, tipo, é a pessoa que eu queria ser, não consigo. Então eu utilizo a droga, eu utilizo essas transferências que eu faço para o outro para tapar o vazio. Estar em si, se conhecer, voltar para casa, acolher e mudar, superar traumas, transformar, dói, machuca, faz a gente em muitos momentos ali chorar muito. Mas tem uma pesquisa de um psicólogo da USP que eu quero trazer para a próxima live, onde ele diz o seguinte: quanto mais eu experimento e acesso os meus traumas ligados ao meu passado e que hoje resultam nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nas minhas ações do agora, né? Mais eu consigo, de uma forma psíquica, mudar esses traumas, transformar esses traumas. Então, se eu não falo sobre eles, se eu não coloco para fora esses traumas, eles vão ficar aqui, ó, guardadinhos numa gavetinha. E toda vez que eu encontrar com alguém ou ter um gatilho mental, vai vir. Esse trauma vai vir. Ele vai vir, mas ele vai vir em uma forma de comportamento. Ele não vai vir de uma forma consciente. Ele vai vir de uma forma como se fosse um gatilho. Sabe ali, ó, eu fico explosivo ou explosiva, eu fico apática, eu fico sem iniciativa. Porque o que? Esse comportamento, ele vem para me mandar algum sinal de que algo lá no passado não foi visto, não foi curado, não foi superado. E se eu não olhar para isso, a minha vida vai ser uma constante de subidas e descidas, subidas e descidas. Então, quando eu trago esse contexto para falar para vocês que existe uma estrutura por detrás de um comportamento, eu só consigo mudar isso, né, fazendo exercícios e treinos para minha mente e reconhecendo e acolhendo tudo aquilo que eu vivi no passado. Até eu falar sobre isso e isso simplesmente não mais surtir nenhuma sensação ruim dentro de mim. Fez sentido essa live aqui para vocês? Você percebe que seus comportamentos hoje vêm afetando os seus resultados? Você se percebe às vezes na inércia, acomodado, acomodada? Você se percebe em alguns momentos com comportamento depressivo? Você se percebe em alguns momentos querendo salvar o outro, querendo fazer as coisas pelo outro, querendo ser mãe ou pai do outro? Você se percebe em muitos momentos procrastinando, sem iniciativa, tendo dificuldade de correr atrás dos seus sonhos? Então, pega esse papel e essa caneta que eu pedi para você escrever e coloca aí qual o comportamento que eu mais quero mudar na minha vida. E onde eu aprendi a experimentar esse comportamento? Com quem eu aprendi? Será que foi na minha família? Será que foi em algum contexto lá no passado ligado à escola? Onde? Onde? E depois você vai colocar aí, como é que eu quero ficar a partir de agora? Essa pergunta é uma pergunta que todos os meus clientes e alunos falam assim: eu odeio essa pergunta, porque ela é difícil de ser respondida. Eu não sei a resposta. Eu preciso que você me mostre como que eu tenho que ficar, Lê. Só que eu quero te dizer que a resposta está aí dentro de você. Você tem as respostas.
as melhores respostas. Porque você tem todos os recursos aí dentro de você para você fazer qualquer tipo de mudança. Só depende de você. E aí? Estamos iniciando o mês de junho, mais precisamente dia 7 de junho. Estamos aí praticamente na metade do ano. E o que você fez por você e para você poder acolher esses comportamentos, superar esses traumas e começar a ter novos resultados. Nós nos vemos numa próxima live. Eu quero trazer aqui para um próximo encontro, tá? Exercícios de indução, exercícios meditativos pra gente fazer. Possivelmente eu vou colocar essas lives de exercícios meditativos aos domingos, pra gente fazer prática juntos e vocês começarem a semana com outro gás, com uma outra energia, com novos padrões mentais aí mais fortes, potentes, mais evolutivos. Tá certo? Essa live vai ficar salva aqui. Acho válido você assistir depois com calma e fazer esse exercício final que eu pedi para vocês fazerem. Vou escrever sobre os seus comportamentos, ok? Um beijo grande para vocês, uma excelente semana.